Oi, gente, boa noite. Tudo bom com vocês? Olha eu de volta. Diferente, né? Cabelinho liso. Então, eu tava pensando como tem pessoas, né, que no meio de tribulações, no meio de problemas, no meio de situações adversas, muitas vezes elas se deixam levar por tudo isso e fraquejam, né? Muitas vezes elas se deixam levar por todas essas tentações, né? E desistem, né? E logo quando eu estava pensando nisso, o Senhor trouxe para mim algo muito forte. E eu disse, meu Deus, que lindo. E ele me levou a Lucas 4, onde fala, né, a respeito da tentação de Jesus. E lindamente, lá em Lucas 4, no versículo 1, a palavra de Deus diz: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde por 40 dias foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma e ao fim deles teve fome. Jesus ele veio à terra como ser humano, mas ele veio à terra com um propósito de ser o Cristo. Esse era o desígnio dele aqui na terra, de nos salvar, de nos redimir do pecado, da morte e da miséria. E aonde é que ele foi tentado? Justamente nessas três coisas: miséria, pecado e morte. Porque se vocês observar bem, lá no versículo 3 de Lucas 4, o diabo fala para Jesus: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. O duro de tudo é que as pessoas elas não conseguem muitas vezes entender que o diabo, ele também é inteligente. Ele conhece a palavra, né? Ele é estratégico. E aonde é que ele vai nos atingir? Aonde é que ele vai nos colocar para baixo? Onde ele vai nos atacar? Na nossa mente. Para quê? Para atrapalhar aquilo que é o propósito de Deus para as nossas vidas. Existe um propósito para cada um de nós. Existe uma chamada de Deus para cada um de nós. E o que ele vai querer fazer? Acabar com tudo isso. Cristo, Jesus, ele veio aqui para a terra para nos redimir, para acabar com toda miséria, com morte, com pecado, para fazermos entender que somos muito mais que vencedores, que somos fortes quando entendemos quem somos. E o que o diabo fez? Quais foram as provas, né, que o diabo tentou Jesus? Lá no versículo 3 ele diz, né, como eu acabei de falar: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforma em pão. Mas Jesus logo lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Mais uma vez, o diabo diz: levou a um alto monte e mostrou-lhe no instante todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo a Jesus: eu te darei toda a autoridade e a glória destes reinos, pois a mim foram entregues e posso dá-los a quem eu quiser. Se me adorares, tudo será seu. O que Jesus respondeu? Está escrito: adorarás ao Senhor o teu Deus e só a Ele prestarás culto. O que o diabo estava querendo fazer? Estava querendo tentar Jesus ao pecado da riqueza, ao pecado do poder, ao pecado da luxúria. Não aquela riqueza que é lícita, né, a nós como os filhos de Deus, mas a riqueza que é a ganância, é o poder do dinheiro. E Jesus, de uma forma linda, falou: adorarás
ao Senhor teu Deus, e só a Ele prestarás culto. Porque a partir do momento que a gente deseja o reino, a gente quer o reino, todas as coisas nos é acrescentada. Mas o diabo queria dar facilmente. E é assim que as coisas acontecem muitas vezes. Nós somos tentados às coisas lícitas. Nós somos tentados às coisas que muitas vezes elas vêm camufladas como coisas boas. E se nós não estivermos realmente posicionados naquilo que é de Deus, conforme a vontade dele e o propósito dele, a gente acaba sendo enganado sim. E o pior, fugimos do propósito. Ou adia-se mais um pouquinho a chegada dele, daquilo que é bom, agradável e perfeito. E ainda veio mais, né? O diabo simplesmente levou-o a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se tu és o filho de Deus, joga-te daqui abaixo. Pois está escrito: dará ordens aos seus anjos a teu respeito para que te guardem e que te segurem nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. O que é que o diabo estava tentando Jesus? Da morte. Pediu para ele se jogar no precipício e ainda disse: vai lá, se joga. Se joga, mas nada vai te acontecer. Porque anjos vão te guardar. Mentira do diabo. Porque se ele se jogasse naquele precipício, ele ia morrer. Mas o que Deus falou? O que Jesus falou na realidade? Dito está: não tentará o Senhor teu Deus. Não ponha à prova o teu Deus, o teu Pai. Não ponha à prova. Não questione. Simplesmente posicione-se. Obedeça diante dos princípios. Peça a Deus discernimento espiritual. Peça a Deus para que Ele mostre cada vez mais aquilo que é teu aqui na terra. E lindamente, né? O diabo, ele cansou. Ele cansou de tentar, naquele tempo, Jesus. Como a palavra diz lá em Tiago: submetei a Deus e a palavra. A palavra eu estou colocando, né? A mais. Né? Sujeitai-vos a Deus. Resiste ao diabo e ele fugirá. Só que aqui ele fala no capítulo 4 do versículo 13, ele diz: tendo o diabo acabado com toda a tentação, o deixou até o momento oportuno. O diabo, ele vai estar sempre tentando. Ele vai estar sempre tentando tirar a gente do propósito. Né? Porque vai acontecer. No mundo tereis aflições, passarei por tribulações, mas a gente precisa ter bom ânimo. Não só precisamos ter bom ânimo, como precisamos nos posicionar à luz dessa palavra. Para que essa palavra nos transforme. Para que essa palavra nos coloque literalmente naquilo que é da vontade de Deus para as nossas vidas. A partir do momento que nós sujeitamos a Deus à luz dessa palavra, coisas começam a ser transformadas. Princípios começam a borbulhar aqui dentro para que a gente possa viver de acordo com eles. O desejo de viver conforme esses princípios, de viver em integridade. E quando tudo isso acontece, quando a gente deseja nos posicionar, quando a gente foge dessas tentações, lindamente, como se diz aqui no versículo 14 de Lucas 4, então, pelo poder do Espírito Santo, voltou Jesus para a Galileia e a sua fama correu por toda aquela região. O que aconteceu? Começou o ministério. Anjos começaram a servir Jesus e ele começou o ministério dele conforme, né? O Senhor já tinha designado para ele. Que ele ia proclamar a palavra, que ele ia proclamar a salvação, que ele ia curar enfermos, que ele ia expulsar demônios. Que ele ia amar pessoas, amar pessoas, amar pessoas e trazê-las das trevas para o reino do Filho do amor de Deus e fazê-las enxergar aquilo que realmente Deus quer que elas enxerguem.
Então precisamos sim fugir do diabo. Precisamos sim fugir das tentações. Elas vêm, mas precisamos nos posicionar. E quando a gente foge das tentações, das tribulações, nós somos tomados pelo poder do Espírito Santo para viver aquilo que é da vontade de Deus para as nossas vidas. E é isso que eu declaro na vida de vocês essa noite. Que vocês desejem essa palavra. Que vocês desejem se basear pela luz desta palavra. Que vocês desejem o amor de Deus. Que vocês desejem a presença real do Espírito Santo. Que vocês desejem Cristo, Jesus na vida de vocês. Porque só Ele pode transformar tudo. Só Ele, no meio das tribulações, no meio de tantas coisas que tentam nos afligir aqui na terra. Afinal, as coisas elas vêm para nos atingir, para nos atacar. Mas só Ele, só essa presença nos faz sermos fortes. Só essa presença nos faz viver o melhor de Deus aqui na terra. Só essa presença nos faz entender o que é o bom, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Então deseja Jesus. Deseja que o Espírito Santo, a partir do momento que você diz um sim a Jesus, te capacite, te aperfeiçoe e te leve ao teu destino, ao teu propósito. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. E que a luz dessa palavra transforme a vida de vocês. Em nome de Jesus. Fica com Deus. Boa noite. Obrigada também por curtir, por compartilhar o nosso canal. Passamos aí dos 9.000 seguidores. E como eu sou grata a vocês. Como sou grata por essa palavra, por esse amor, por essa pérola que é o Evangelho. Através desse canal, está chegando a tantos lugares. Pessoas estão sendo salvas, pessoas estão sendo curadas, libertas, amadas e tocadas por causa desse canal. E porque você está compartilhando, porque você se inscreveu e porque você desejou e está desejando cada vez mais essa presença. Que Jesus abençoe vocês grandemente. Boa noite e fica na paz. Shalom. Tchau.